Olá, pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula? Hoje é a nossa aula de número 60. Resolução de problemas. Vamos resolver problemas? Começamos relembrando a nossa última aula, que é onde trabalhamos ângulos, conhecemos o livro Polígonos, Centopeias e Outros Bichos, e tudo começou porque o Ectosildo queria dar uma volta. E a simpática, né, professor? Isso. Trabalhamos com movimentos ali relacionados ao ângulo, de uma volta completa, metade de uma volta, um quarto de uma volta, e também com a planta baixa, com uma visão como se fosse de cima de uma sala de aula. E ali trabalhamos a questão da localização também, da movimentação, com base nos ângulos, nos giros. Bem, e hoje não precisamos de nenhum material extra, só seu material básico aí do dia a dia, portanto, um tempo bem rapidinho e já vamos começar a aula. Prontinhos lá? Então, vamos começar. Para resolver problemas hoje, nós vamos partir desta história, Cacoete, da autora Eva Furnari. O que será que tem nessa história de nome Cacoete? Vamos conhecer. Olá, estudante do quarto ano! Preparado para mais uma história? Hoje eu trago para você uma versão resumidinha do livro Cacoete, da Eva Furnari. Mas te deixo uma dica. Se tiver a oportunidade de pegar o livro nas mãos e ver todas as ilustrações que o livro traz, é uma oportunidade incrível. Fica a dica. Bom, vou te contar a versão resumidinha, então escuta lá. Cacoete era uma cidade pequena, tinha apenas 187 habitantes, todos muito organizados e com uma organização que só Cacoete tinha. As ruas eram alinhadas em ordem alfabética, por exemplo, Rua dos Alfinetes, Rua das Berinjelas, Rua dos Calcanhares e assim por diante. Os habitantes também se organizavam dessa maneira. Desse modo, Frido morava antes da Griselda e depois da Eusinete. O modo de se vestir deles também era muito peculiar. As mulheres usavam vestidos de bolinha sempre da mesma cor e os homens camisa branca e calça xadrez. As pessoas altas se sentavam em cadeiras altas e as pessoas baixas em cadeiras baixas. As coisas dos armários eram muito bem organizadas, coisas quadradas com coisas quadradas, coisas redondas com coisas redondas. Os habitantes tinham orgulho do jeito cacoeteco de ser. Um dia, porém, coisas muito estranhas começaram a acontecer por lá, coisas que mudariam a cidade para sempre. Tudo começou quando Frido resolveu comprar o presente de Dia dos Professores. Presente de Dia dos Professores em Cacoete tinha que ser uma maçã. Então que Frido juntou seu dinheiro e foi até a única quitanda da cidade. Para sua surpresa, ele chegou lá e já não tinham mais maçãs. Aquilo era muito estranho para a organização tão certinha daquela cidade. Bom, Frido resolveu ir até a cidade vizinha, Joanete, para conseguir comprar uma maçã. Não seria nada fácil, mas Frido se encheu de coragem e lá foi. Andou, 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 subiu montanha, correu de bicho, andou de barco, atravessou ponte, correu da chuva, desceu montanha e subiu 119 degraus. Por fim, conseguiu chegar à cidade, lá na quitanda comprou a última maçã que tinha
à venda. Estava muito bonita e Frido voltou muito satisfeito para casa. De repente, ele sentiu uma vontade incontrolável de comer aquela maçã. Estava tão bonita, tão cheirosa. Mas Frido estava determinado. Assim, guardou a maçã numa gaveta e deixou lá até o dia dos professores, para que ele não tivesse mais vontade de comer. Tamanha foi a surpresa quando ele abriu a gaveta para, no dia dos professores, levar para a sua professora, e estava a maçã completamente podre, cheia de bichinhos saindo por lá. E agora? Tragédia anunciada. Frido resolveu pedir ajuda. Assim, um vizinho foi perguntando para o outro até que alguém sabia dar uma indicação importante para o Frido. A dona Lúrcia vende maçãs. Bom, o endereço da dona Lúrcia como era? Você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu. É na Rua das Trutas, número 22, um casarão de chaminé preta. Muitíssimo obrigado. Frido, então, foi por esse caminho e foi tentando decorar aquela explicação. Roda direita, tortas, bambu, trutas, 22, chaminé preta. Assim, não tinha perigo de errar, ia dar tudo certo. E Frido foi contando as coisas que via pelo caminho. Era um costume cacoeteco também. 2 gatos, 3 galinhas, 5 cachorros, 15 andorinhas, 25 bichos, sendo 7 mamíferos e 18 aves. Os cacoetecos eram realmente assim. Sim, que Frido foi seguindo e chegou até a floresta. Lá avistou uma casa com uma chaminé e estava certo de que era a casa da dona Lúrcia. Frido resolveu bater na porta daquele casarão. Lá de dentro, uma voz que parecia ter teias de aranha perguntou: "O que você quer?" Quero comprar uma maçã, tenho dinheiro aqui, ó." E a voz respondeu. Pegou o dinheiro e respondeu: "Espere um pouco." Mas Frido estava achando aquilo tudo tão esquisito. Parecia até a voz de uma bruxa. Bom, será que dona Lúrcia era uma bruxa? Aquela mulher pegou a batata, colocou no forno e, para surpresa dele, saiu de lá uma belíssima maçã. Frido tinha certeza de que dona Lúrcia era uma bruxa, mas pegou aquela maçã linda e saiu correndo dali. Foi então que Frido sentiu novamente aquela vontade irresistível de comer a maçã e não aguentou. Foram 24 mordidas. Bom, ele pensou: tenho dinheiro, posso voltar lá e comprar mais maçãs. Chegou lá na casa novamente, mas não tinha ninguém. Mas ele já tinha visto o forno funcionar, assim que resolveu ele mesmo fazer as tentativas e deixar o dinheiro ali em cima, não teria problema. Mas as maçãs não saíam muito bem. Saía uma maçã embananada, outra maçã em formato de relógio, outra em formato de vela, e assim foi. Até que ele conseguiu uma maçã perfeita. Foram 24 tentativas antes. Nas 25 totais, uma deu certo. Então, 96% de erro, 4% de acerto. Ele deixou o dinheiro e foi lá. Mas aquela casa era muito desorganizada e ele sentiu-se na obrigação de colocar todas as coisas no lugar. Organizou aquela casa todinha. Quando a dona da casa chegou e viu aquela organização, ficou completamente assustada. Ela achou que estava desorganizado daquele jeito. Assim que correu atrás de Frido e lançou nele alguns raios. Essa era a lógica da bruxa. O Frido tinha desorganizado a casa dela. Assim, ela resolveu que ia desorganizar o Frido. Ia bagunçar o Frido.
Foi nessa hora que ele se deu conta que ele tinha errado o caminho. Trocou a direita pela esquerda, confundiu as trutas com as trufas, o bambu com o urubu, as tortas com os tortos. E em vez de ir para casa da Dona Lúrcia, ele foi para casa da bruxa Núrcia. Bom, a bruxa acabou transformando e ele ficou completamente bagunçado. Assim que ele juntou forças, pegou a maçã e acabou jogando na bruxa. Ela ficou toda bagunçada e não soube explicar exatamente o que aconteceu. Mas ela ficou uma mistura de bruxa palhaça, nariz de palhaça, uma bruxa com poderes mágicos e com tudo muito engraçado. Assim que ela saiu soltando alguns feitiços muito esquisitos, mas completamente diferente. E foi o que aconteceu ao chegar na cidade de Cacoete. Ela começou a lançar esses feitiços e bagunçando tudo. Lá na escola, também uma confusão enorme. Estava tudo diferente. Aquela cidade tinha mudado completamente. Tinha aluno de cabelo verde, de roupa do avesso, a cueca por cima da calça. Pensa, uma confusão só. A bruxa Núrcia ainda mora lá na floresta e tem gente que diz que ela nunca mais foi a mesma. Parece que a única que não mudou nada foi a Dona Lúrcia. Ela continua morando na Rua das Trutas, número 22. E quem quiser comprar uma deliciosa maçã, pode ir até a casa dela. Mas só cuidado para não errar o caminho, viu? Coisas estranhas podem acontecer. Que bacana, hein? Então, e por fim, acabou que deu tudo certo. Sim, conseguiu resolver a situação. Conseguiu dar um presente de Dia dos Professores aí, talvez até melhor do que a simples maçã ali que ele queria no começo, né? Muito legal essa história. Então vamos começar conhecendo um pouquinho da vida do Frido aí na cidade de Cacoete? Olha lá. Na pequena cidade de Cacoete, os moradores tinham um jeito diferente de se organizar. Frido morava logo nas primeiras casas da cidade, antes da Griselda e depois da Eusinete. Ah, lembra que ele tinha uma lógica? Eles, né, os moradores da cidade de Cacoete, cada um morava numa casa e tinha uma certa ordenação aí, né, professora? Sim, eles respeitavam a ordem alfabética. Exatamente. O Frido, cujo nome começa com a letra F, então morava antes da Griselda E depois da Eusinete. Depois da Eusinete. Antes do G e depois Do E. do E. Bem, olhem ali alguns dos vizinhos mais próximos do Frido. E temos 8 casas para que a gente relacione com essas pessoas. Nosso objetivo seria identificar qual dessas casas é a do Frido. Vamos tentar? Bom, nós sabemos então que a primeira letra do alfabeto é a letra A. Quais desses moradores têm o nome que inicia com a letra A? Vamos ver? Vocês podem ver ali que só tem uma, Arlinda. Isso. Então, Ela mora na primeira casa. e na próxima? A próxima letra do alfabeto é a letra B. É o Bento, o morador. Na casa seguinte, vamos ter o Celino. Em seguida, A Dora. a Eusinete. O Frido. Ah, é a sexta casa, a do Frido. Depois viriam as vizinhas Griselda e A Olenka. Olenka. Que interessante, hein? Então, todos organizados em ordem alfabética e, pelo visto, moravam só eles em casa, né? Não poderia ter o irmão Frido e a irmã com outro nome que começasse com outra letra? Que estranho, não? Assim como os demais moradores, todos os dias ao chegar em casa, Frido subia as escadas para conferir se todos os degraus ainda estavam lá. Meu Deus, que trabalheira!
Sua casa tinha 3 andares e 117 degraus. Sabendo que havia a mesma quantidade de degraus entre um andar e outro, determine quantos degraus Frido precisará descer para chegar até o seu quarto, que fica no 2º andar. Puxa, que problema complexo. Então ele tinha que conferir, ele subia todos os 117 degraus da casa para conferir se estavam todos lá. E depois ele ainda voltava, já que a casa tinha 3 andares e o quarto dele ficava no 2º. Quantos degraus ele tinha que descer para chegar até o quarto? E agora? Como será que a gente pode resolver isso aí? Bom, se são 117 degraus e na casa são 3 andares, significa que são 3 lances de escada. Sim, um lance que vai levar do térreo até o 1º andar, mais um do 1º para o 2º andar e então até o 3º andar. E, lembre-se, o problema dizia que era a mesma quantidade de degraus entre um andar e outro. Portanto, esses 117 degraus serão divididos aqui, né, em 3 lances, em 3 partes iguais. Bom, vamos fazer uma divisão então, né, professora? Vamos lá? Olha lá. Então, vamos tentar dividir, professor, os 117 degraus nos 3 lances de escada, em 3 grupos, né? Assim, vamos descobrir quantos degraus levava do térreo ao 1º, do 1º ao 2º andar. Puxa vida, nós vamos fazer por estimativa, né, professora? Sim. 117 degraus. Quantos degraus será que poderia haver em cada lance? 20, talvez? Vamos dar um palpite de 20? Vamos ver. Se forem, ainda não sabemos, 20 degraus em cada lance, então teríamos um lance com 20, mais um lance com 20 já são 40, mais um lance com 20, 60. 3 vezes o 20, 60. Ah, mas eram 117 degraus. Isso significa que vão sobrar alguns. Vamos ver quantos. 7 unidades menos 0. 7. Uma dezena, eu não consigo tirar 6 dezenas. Vou ter que reorganizar. Então, eu tenho 11 dezenas e vou retirar 6. Sobram 5. E não fiquei com nenhuma certeza. Pensando em 20 degraus para cada lance de escadas, nós acabamos distribuindo ali, dividindo apenas 60 degraus. Ainda restam 57. Será que ao invés de 20, vamos dizer que fossem mais 10, além desses 20, mais 10 degraus para cada lance? Vamos tentar? Vamos. Então, 10 para 3 andares, 30. Primeiro lance, 10 degraus, mais 10 degraus, mais 10 degraus. 3 vezes 10 degraus. Então, vamos verificar aqui quantos degraus ainda sobraram. 7 unidades menos 0. 7, 5 menos 3, 2. Ainda sobraram 27 degraus. Com 27 degraus, 9 para cada um? Pode ser. Mais 9. 3 vezes o 9, 27. Deu certinho. Isso significa que, ao todo, dividindo os 117 degraus em 3 lances de escadas, em 3 partes iguais, nós conseguimos ali 20 mais 10 mais 9, 39 degraus em cada lance. Dá uma olhadinha lá na tela. Primeiro, nós demos um palpite de que pudessem ser 20 degraus por lance de escada. Vimos que não foi suficiente, então pensamos em, além desses 20, mais 10. Ainda sobraram degraus, portanto, colocamos lá, aumentamos o nosso palpite em 9 unidades, em 9 degraus. Ao todo,
Se Frido, então, estiver no último andar, ele precisará descer 39 degraus para chegar até o seu quarto. Sim, porque cada lance de escada tinha 39 degraus. Se ele vai descer um andarzinho para chegar ao quarto, 39 degraus. Legal? Próximo problema. Vamos acompanhar a aventura de Frido em busca da maçã perfeita. Frido precisou ir até Joanete, a cidade vizinha, para comprar a maçã. Olha só o quanto ele andou. Ele subiu a montanha, correu do bicho, andou de barco, atravessou a ponte, correu da chuva e desceu a montanha. Qual foi a distância percorrida por Frido para chegar até Joanete? Olha que ele estava determinado a conseguir a maçã, né? E ele precisava ir até a cidade vizinha. Exatamente. Bem, para sabermos qual a distância total que ele percorreu da cidade dele até a cidade de Joanete, precisamos saber a distância de cada parte do percurso, né? Foram dadas ali algumas partes, em que ele subia a montanha, em que ele descia, em que ele atravessava o rio. Dá uma olhadinha lá. Então, ele subiu a montanha de 200 metros, correu de bicho por 250 metros, andou de barco por 190 metros, atravessou a ponte de 210 metros, correu da chuva por 150 metros e desceu a montanha de 200 metros. Para descobrirmos o percurso, a distância total, então, do percurso completo, vamos ter que somar todas essas distâncias, né, professora? Sim. Puxa, somar 200 mais 250, mais 190, mais 210, 150 e 200. É um cálculo longo, não? Pois é, acho que a gente vai ter que usar uma estratégia. Podemos usar. Uma estratégia possível, olha lá, é pegar o 200 inicial e o 200 final. Já sabemos que 200 mais 200... 400. Já temos uma parte dessa distância que buscamos. As outras duas, 250 e 150, vamos tentar usar uma estratégia, professora? Vamos. Bom, 250 mais 150. Isso. Então, vamos decompor aqui o 250. Como ficaria? 200 mais 50. Vamos fazer o mesmo para o 150? Como ficaria? 100 mais 50. Ah, muito bem. Agora, podemos então somar... Temos sempre que somar na ordem que aparece? Ou a gente pode pegar as parcelas dessa adição em outra ordem? Pode. Pode, né? Então, a gente pode pegar o 200 mais 100 e já sabemos que é... 300. 300. E o 50 mais 50 é 100. Que dá um total de 400. 400 também. Já era o resultado da conta anterior, né? Sim. Então, 250 mais 150 é igual a 400 também. Já temos duas parcelas de 400. Só faltam os dois últimos números, as duas últimas distâncias, 190 e 210. Vamos ver também? Vamos lá. 190 mais 210. Vamos usar a mesma estratégia? Então, aqui eu vou decompor em 100 mais 90 mais 200 mais 10. Eram duas parcelas apenas, viraram 4, mais 4 que a gente pode somar, pode adicionar de uma forma mais fácil. Por quê? 90 mais 100, mais 10... 100. É 100. 100 mais 200? 300. O que dá um total de? 400. Mais uma vez, 400.
Olha lá na tela. Então, somando essas 6, adicionando as 6 parcelas, obtivemos ali as somas 400 mais 400, que dá 1.200 metros. 1.200. Essa foi a distância total que o Frido caminhou em busca da maçã para a professora. Ainda sem uma maçã para dar à professora, Frido seguiu as dicas dadas por tio Quelidônio e foi rumo à casa de Dona Lúrcia. Identifique o trajeto que Frido deveria percorrer. Você pega a Rua da Roda, entra à direita na Rua das Tortas, atravessa a Ponte do Bambu, é na Rua das Trutas, número 22. Essa foi a orientação que ele recebeu a respeito do endereço, né, onde ele deveria chegar para conseguir a maçã. Será que vocês conseguem identificar, a partir dessas orientações e do mapinha, aonde está? Qual é o percurso que ele deveria traçar? Vamos dar um tempinho lá para vocês. Identificaram, então, qual era o trajeto que Frido deveria ter feito se seguisse corretamente as instruções? Mas sabemos que ele se perdeu. Olha lá. Vejam ali na tela qual foi o trajeto que o Frido efetivamente fez e que acabou levando ele até a casa da bruxa. Será que vocês conseguem identificar qual foi o erro ou quais foram os erros que ele cometeu? Que ele não seguiu certinho nas orientações? Olha lá, olha de novo as orientações e o trajeto que ele fez. Tentem achar onde é que ele errou. Um tempinho para vocês. Então vamos encontrar o erro? Vejam só. Ele estava na Rua da Roda e pelas orientações, corretamente. Isso, ele deveria entrar à direita, na Rua das Tortas. Mas o trajeto que ele fez, ele passou pela Rua dos Tortos. Ou seja, ele entrou à esquerda. Foi aí então que ele errou. Ao invés de entrar à direita, foi à esquerda e o nome das ruas eram bem parecidos. Bem parecidas. Aí ele passou pela Ponte do Urubu. Opa! Mas era do Bambu. E depois ele seguiu pela Rua das Trufas. E era das Trutas. Nomes muito semelhantes e ele acabou errando ali já de início a questão da direção, né? Direita e esquerda, confundiu. Foi isso. Olha como é perigoso errar direita e esquerda. Muito. Foi parar na casa da bruxa. Observe o terreno entre a Rua das Rosas e a Rua da Roda. Em quantos canteiros esse terreno foi dividido? Olhem lá. Nós deixamos na imagem ali uma cor mais forte para conseguir visualizar, né? Então, entre essas duas ruas, um terreno bem grande ali, dividido em canteiros. Um total de 9 canteiros. 9 canteiros. Além disso, podemos fazer uma multiplicação para representar o número de canteiros. Nesse caso, 9 não é uma quantidade assim tão grande. É bem possível que a gente simplesmente os contasse de um em um. Mas, e se fosse um formato retangular ou quadrado maior? Existe um tipo de multiplicação, né, que nos auxilia nesse cálculo. Qual seria a multiplicação que poderíamos fazer para chegar ao total de 9 canteiros aqui? 3 vezes o 3.
Mas por que 3 vezes o 3? Porque nós temos 3 linhas e 3 colunas. Nós temos 3 linhas e em cada uma dessas linhas 3 colunas. 3 canteiros aqui no caso específico do problema, né? Então, uma vez 3 canteiros, 2 vezes, 3 vezes 3 canteiros, chegaríamos ao total de 9. Já em seguida, nós temos um outro aqui, um formato de um retângulo, no total de 12 canteiros. Estamos representando aqui, né, professor? 12 canteiros. Vamos completar a multiplicação, que representa a quantidade de canteiros? Também é possível obter esses 12 por uma multiplicação. Sim. Qual será? Se seguirmos a mesma lógica do anterior, nós teríamos ali 2 linhas, com quantos canteiros em cada uma? 6. Uma linha de 6 canteiros. Mais uma. 2 linhas, ou seja, 2 vezes 6 canteiros. Poderíamos olhar também não pelas linhas, mas pelas colunas, né? Eu poderia contar aqui, olha, uma coluna de 2 canteiros. 2 colunas, 3, 4, 5, 6. 6 colunas, 6 vezes 2 canteiros. Também seria uma multiplicação possível para representar aquele retângulo. Agora, existem várias formas para se desenhar 12 canteiros, que não só essa última que acabamos de ver, né? Com 2 linhas de 6. Para essa última, só existiam essas 2 possibilidades. 2 vezes o 6 ou 6 vezes o 2. Agora, de que outras maneiras será que conseguiríamos formar aí, organizar, né, num retângulo, num quadrado talvez, 12 canteiros exatamente? Que outras multiplicações poderiam representar essas formas diferentes? Vamos dar um tempinho lá para vocês. 2 formas possíveis e já voltamos.
Então, quais as possibilidades que vocês encontraram de uma multiplicação que resulte no número 12? Tem que organizar lá os 12 canteiros, né? Uma representação retangular. Então, já tínhamos visto 2 vezes o 6 vezes o 2. E agora nós temos 3 vezes o 4, 4 vezes o 3, 1 vez o 12 e 12 vezes o 1. 2 dessas você deve ter aí registrado agora já no seu caderno. Joia? E depois de todos aqueles canteiros e de passar por 7 curvas, 3 formigueiros e 13 poças de água, floresta dentro, Frido chegou à casa de Núrcia, a bruxa, e acabou fazendo a maior bagunça. Desde aquele dia, as coisas nunca mais foram iguais em Cacoete. Depois de 3 toneladas de feitiços, a bruxa Núrcia foi embora brincando, em movimentos organizadamente organizados. 1 passo, 3 piruetas, 9 saltos, 27 cambalhotas, 81 passos e 243 piruetas. E se a bruxa mantiver essa regularidade ao movimentar-se, qual será o seu próximo movimento? O problema já indicou ali, caso não tivéssemos percebido, que existe uma regularidade de movimentos. Vamos ter que descobrir qual é essa regularidade para podermos dizer qual seria o próximo, né? Eu sei que ela deu passo, pirueta, salto, cambalhotas. Passos, pirueta. piruetas. Qual seria o próximo movimento? Saltos. Por essa lógica, né? Depois de saltos e piruetas, já vimos ali, de passos e piruetas, desculpe, ela daria saltos. Agora, em que quantidade? Temos que observar essa regularidade. Vamos anotar aqui. Começou com a quantidade 1. 1 passo. Em seguida, o próximo movimento foi na quantidade 3. 3. E então? 9. 9. Será que já podemos pensar em alguma regularidade até esse ponto? Do 1 para o 3, do 3 para o 9. Essa sequência numérica está aumentando, né? Sim. Cada vez uma quantidade maior de movimentos. Portanto, sabemos que a resposta que procuramos é maior do que 243. Agora, de 1 para o 3, aumentou quanto? Eu vejo que aumentou 2 movimentos. Será que é essa a regularidade de 2 em 2? Não, mas do 3 ele foi para o 9. Olha lá. Do 3, se fosse 3 mais 2, seria 5. Não foi, é 9. Então a regularidade não é aumentar 2. Que outra relação poderíamos fazer para esse aumento, então, de 1 para 3 e de 3 para 9? E se pensarmos na multiplicação? Multiplicação? Pode ser. Por quanto? 1 vezes quanto que daria 3? 3. 1 vezes 3. 3, esse próximo número, vezes quanto que daria 9? 3. Então parece que a regularidade é sempre multiplicar por 3. Por 3. Vamos ver se dá certo? 1, 3, 9, o próximo número? 27. Realmente, 9 vezes 3 é igual a 27. E o seguinte? 81. 81. 27 vezes 3, se fizermos o cálculo, vamos ver. 81. Vai dar 81. Faltou espaço aqui na minha linha, vou continuar embaixo. O seguinte? 243. Da mesma forma, fazendo o cálculo, 81 vezes 3 deve dar 243. Será que dá mesmo? Vamos conferir? Vamos. 81 vezes 3. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 8? 24. Deu mesmo. Portanto, o próximo número, ou a resposta para o problema será o resultado de 243 vezes o 3. Vezes o 3.
Então vamos lá. Começando aqui da unidade, 3 vezes o 3, 9. 3 vezes o 4, 12. 12. Apenas o 2. E 1 vai para a centena. 3 vezes o 2, 6. com mais 1, 7. portanto, o próximo número, a próxima quantidade de... O que ela vai dar? De saltos será que é 729? Vamos conferir? Olha lá. Ah, acertamos! Percebam que existiam 2 regularidades a ser descobertas, né? A questão do número e a questão do movimento. Legal. E agora é a hora Tô pensando com lógica. No fim da tarde, Eusinete, Frido, Griselda e Olenka saíram para tomar um suco. Mas antes decidiram sentar-se no banco da praça e contemplar o pôr do sol em Cacoete. Griselda sentou-se ao lado de Eusinete, mas não se sentou ao lado de Frido. Frido não se sentou ao lado de Olenka. Em que ordem os 4 vizinhos sentaram-se no banco? Poxa! Bom, nós temos aqui os 4 vizinhos. Frido, a Olenka, a Eusinete e a Griselda. Vamos ver de novo essas pistas e tentar organizá-los? Qual é a primeira condição, então? Que Griselda sentou-se ao lado de Eusinete. Não sabemos em que posição, né, professora? Mas a Griselda e a Eusinete Isso. devem estar lado a lado. Já está acontecendo isso. O que mais? Mas ela não se sentou ao lado de Frido. A Griselda não se sentou, portanto, o Frido não pode estar nessa posição. Talvez nessa, ou talvez tenha alguém antes do Frido, ainda não sabemos. A próxima condição. Frido não se sentou ao lado de Olenka. Frido e Olenka. Portanto, essa possibilidade aqui não vai dar certo. Então, vamos pôr o Frido lá para o outro lado. E desse modo, conseguimos contemplar todas as possibilidades, né? Portanto, a ordem em que eles se sentaram no banco é essa ali. Olenka, a Griselda, a Eusinete e o Frido. Ou o contrário. Nossa, aqui começou com o Frido, né? Mas tanto essa formação quanto essa atendem às possibilidades do problema. Joia? Então, vamos ao nosso quiz. Perguntinhas finais. Se uma quadricicleta tem 4 rodas, quantas rodas tem 4 quadricicletas? 4 quadricicletas. Uau! Olha lá na tela. Será que são 4 rodas? 8 rodas? Ou 16 rodas? Bem, uma quadricicleta apenas já tem 4 rodas. Então, a alternativa A não pode ser. Mais uma quadricicleta. 8 rodas. Mais uma quadricicleta. 12. E 16. 16. Portanto, 4 quadricicletas. Tem 16 rodas. 16 rodas. Próxima pergunta. Ao invés de chegar à Rua das Trutas, Frido chegou à Rua das Trufas, das Bruxas ou das Frutas? E agora? Lembram-se da história? Ele confundiu ruas que tinham nomes muito parecidos. Portanto, ele confundiu trutas com trufas. Foi isso. Então, o que aprendemos hoje? Nós resolvemos problemas cacoetecos. Cacoetecos. Do povo da cidade de Cacoete, né? E também aprendemos que é preciso ter muito cuidado para não errar o caminho. Joia? Por hoje era isso. Cuidem-se. Fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.